O livro dessa semana é sobre uma mulher que está em busca de sua irmã desaparecida e no meio dessa busca ela começa a descobrir uns segredinhos dessa irmã. Hoje eu vou falar sobre um livro da Simone Campos, uma escritora carioca que eu gosto muito. Há algum tempo atrás eu li este livro aqui, o A Vez de Morrer, um livro sensacional que eu gostei muito. Eu escrevi sobre ele, vou inclusive deixar o link aí para você que está assistindo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam ler esse texto. É um livro que eu recomendo muito. E aí, agora, recentemente, a editora Companhia das Letras me mandou esse livro, veja só que chique. É que canal que tem milhares de seguidores, né? Milhões de visualizações, é isso, né? A editora manda. Na verdade, eu agradeço a Simone Campos, que eu acho que foi ela que fez esse livro chegar até mim. E a Tamires também, a Tamires da Companhia das Letras. Gente fina, muito massa, valeu. Então hoje eu vou falar sobre Nada Vai Acontecer com Você, livro novíssimo da Simone Campos, foi lançado recentemente. Recebi em primeira mão porque sou uma pessoa chique. Eu sou rica! Então esse livro que tem essa capa linda e com esse título que é muito massa e também mentiroso, né? Porque nada vai acontecer com você e acontece um monte de coisa com a guria. Então esse livro vai contar a história de duas irmãs, a Lucinda e a Viviana. A Viviana desaparece, a Viviana é a irmã mais nova, e a Lucinda, que é a irmã mais velha, vai começar a buscá-la, porque assim, a polícia meio que não dá muita moral, né? Assim, acabou de desaparecer, você tem certeza? Sabe essas histórias de filme, assim, já deu 48 horas do desaparecimento, então não é um desaparecimento. Então, a irmã mais velha, ela resolve assim, então, ok, vou procurar por conta própria, já que essa polícia não presta pra nada. Então a Lucinda tá levando a vida dela de boa. A Viviana tem uma vida mais emocionante, talvez, porque ela é supostamente modelo. E aí, né, tem uns contatos e tal. E aí, certo dia, né, num dia qualquer, acho que numa sexta-feira, a Lucinda não consegue mais entrar em contato com a Viviana. E uma amiga da Viviana, que a Lucinda nem conhece, entra em contato com ela e fala assim, eu não tô conseguindo falar com a tua irmã, sabe o que tá acontecendo, o que tá rolando. E aí ela tenta também e não consegue, e aí eu já começo a ficar meio angustiado, assim, será que tá sem internet? Será que ela é cliente TIM? Pode ser. Mas aí demora muito tempo e o contato não rola, a guria desapareceu das redes sociais, e quando a pessoa desaparece das redes sociais, hoje em dia a gente já sabe que deu ruim. Então ela fica muito encucada e começa, eu vou procurar, então eu vou tentar descobrir tudo que é possível sobre a minha irmã. E aí ela começa a investigar a vida da irmã. E quando a gente procura, né, a lei diz, você acha. E aí ela começa a achar umas coisas que ela não esperava. Nessa busca por conta própria, ela começa a perceber que, por mais que elas tenham crescido na mesma casa, a vida fez com que elas se afastassem de alguma maneira. A vida adulta chega e leva as pessoas por caminhos diferentes. Então, o Nada Vai Acontecer é um livro bem diferente do A Vez de Morrer. O A Vez de Morrer, ele tem um ritmo bem lento, eu adoro A Vez de Morrer, eu acho sensacional, fica aqui a dica. A forma como ele é narrado é bem diferente deste aqui, porque é como se a Simone Campos estivesse testando outros gêneros, né? Então nesse livro ela tá experimentando o gênero policial. Só que ela não vai para um caminho muito formulaico da literatura policial, ela vai testar umas paradas aqui. Então é tudo muito acelerado nesse livro, as decisões, as ações, as consequências das ações, tudo acontece de uma forma muito rápida, às vezes um pouco afobada até. E aí no meio dessa correria, nessa busca, porque ela descobre uma pista, vai para outra e procura, acha e-mail, acha anotação e tal. E é uma leitura assim que você não consegue largar, você fica assim, caralho, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, cara? Então, nessa correria, no meio disso tudo, ela ainda consegue inserir algumas reflexões. É massa porque, assim, não é assim, estou narrando aqui uma correria, tem uma perseguição de carro, daí, para a perseguição do carro, espera aí que eu vou dar uma palestra aqui sobre um tema relevante, não é isso. No meio do fluxo da narrativa, isso tem que ter a manha para escrever, né? No meio desse fluxo frenético de narrativa, ela vai inserindo alguns temas que são muito relevantes. Então ela vai falar sobre racismo, vai falar sobre machismo, sobre violência contra a mulher, sobre sexualidade, sobre moralismo. E tudo isso não está sendo jogado na narrativa como se fosse um monte de panfletinho ali no meio da história. Inclusive, todos esses temas são importantes para que a gente entenda essa personagem. Ela tem questões psicológicas que são muito relevantes, ela tem autismo. E não ficam assim, nossa, ela tem autismo o tempo todo. Não vai ficar falando isso. Você vai perceber essas coisas de acordo com o comportamento dela.
de acordo com as atitudes que ela tomou, ou que você acha que ela tomou, né? Que é uma personagem investigando a vida da outra. Uma coisa que é bem legal é que as vozes narrativas vão sendo alternadas, assim. Então, não temos só a Lucinda contando essa história. O ponto de vista da narrativa, ele vai sendo alternado conforme os capítulos. E às vezes, de um capítulo pro outro, tem uma reviravolta, um plot twist, assim. Oh, meu Deus, é essa pessoa que vai contar agora? Então, isso é bem legal. E o bacana é que o foco não está no algoz, no vilão. Será que tem vilão? Durante muito tempo você nem sabe se tem um vilão. O foco é nesta pessoa desaparecida. Eu preciso compreender quem é essa pessoa para que eu possa encontrá-la. É isso que a irmã raciocina. Eu preciso entender quem é minha irmã, afinal, porque pelo que eu tô vendo aqui eu não conheço quase nada dela no fim das contas. Então eu preciso entender quem ela é para tentar descobrir onde que ela foi parar. Então assim, eu acho que a Simone Campos, ela consegue conduzir bem essa questão de ritmo acelerado, não fica confuso. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal. A trama é intrincada, mas não é forçada, né? Não tem, assim, muitas coincidências, essas paradas assim que você fica assim, ah, cara, tem certeza disso? Mas tem essa questão de ser muito rápido, as coisas acontecendo, que particularmente eu não gosto tanto, assim, eu prefiro um pouco mais a narrativa, um pouco mais lenta, com maior desenvolvimento, do que as soluções acontecendo de forma muito rápida. Isso eu não gosto tanto nesse livro. Mas ele lembra, e isso é um elogio, porque eu gosto muito, do livro Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Casoy, que puta, eu adorei o livro, virou série da Netflix e tal. A série é legal, mas o livro é muito, muito melhor, isso é muito mais legal. Isso é meio óbvio de dizer, mas enfim, é a verdade, o que eu posso fazer? E que tem essa questão de, é uma mulher que vai lá e vai resolver por conta própria ali, pelo menos, só que ela é uma profissional, né? Mas que pega o carro, vai lá na puta que pariu pra tentar resolver o negócio. Então, essa parte final, toda acelerada, do Nada Vai Acontecer, me lembrou um pouco do Bom Dia, Verônica, que era uma coisa muito legal. Lembra uma narrativa que é desse tipo, né, pensando na literatura contemporânea, o Edir Augusto, por exemplo. O Edir Augusto é um cara que narra as paradas assim, de um jeito muito frenético. Leiam Psica dele, que é um livro que eu acho sensacional, que eu indico para um monte de gente, indico para meus alunos, eu quero que todo mundo leia, que eu acho muito legal. Só que no Edir Augusto ele tem essa questão da narrativa acelerada, só que isso está refletido mais na linguagem mais forte, né, do que a gente vê aqui, por exemplo, na Simone Campos, porque ele faz isso o livro todo. No caso do Nada Vai Acontecer com Você, ele dá uma impressão que é um livro dividido em duas partes. Na verdade, ele é literalmente dividido em duas partes. Mas o que eu quero dizer é, a forma como ele é narrado em um determinado momento é diferente de como ela é narrada em outro momento. Eu gosto mais desse primeiro momento porque eu acho que a Simone Campos faz aquilo que ela fez Uma Vez de Morrer, que eu gostei muito, que é assim, o desenvolvimento dos personagens. A personagem é toda sensual e é também muito inteligente. E isso quebra o clichê. Você tem uma ideia pré-programada a respeito daquilo, e o personagem vai por uns caminhos que você... Ué, como assim? E os próprios personagens reagem mal a isso também, né, com quem ela precisa lidar, porque ela não se encaixa naquilo que a sociedade determinou, digamos, para ela. E tem também um outro ponto que eu gosto muito, que é quando a personagem precisa resolver os problemas utilizando apenas a inteligência. Ela não vai resolver a dificuldade que ela está enfrentando com força física ou habilidade física. Ela precisa resolver pensando. E aí você vai acompanhando todo o raciocínio dela, o que isso pode ser feito, não, aqui não vai dar. Então, todas as possibilidades para sair de uma situação difícil. Isso é bem legal. Lembra o Perdido em Marte, que o cara precisa resolver as tretas lá, só que em vez de Marte, está lá no interior do Brasilzão. Enfim, é uma personagem muito massa que você quer saber mais sobre ela. E a partir dessa perspectiva dela, o livro entra como se fosse uma metáfora, talvez, da questão da clausura, da questão da mulher presa num relacionamento abusivo, de uma situação de violência doméstica, né? Então tem todas essas questões, não de forma explícita, sim, né? Mas ela tem toda uma construção que faz a gente pensar nessas situações que muitas mulheres passam. Em Nada Vai Acontecer com Você, acontece um monte de coisas. Tem até discussões, que o livro ele trata de pontos muito atuais, assim, então tem discussão até sobre cancelamento, né, que tá na moda. Lembra o Tribunal da Quinta-feira, do Michel Laub, que é um livro que eu achei bem massa. E aqui tem, por exemplo, humorista, né, tem 2 humoristas lá, que falam um monte de merda, daí são cancelados na internet e acham ruim, né, que fica assim, nossa, hoje em dia a sociedade fica de mimimi, não pode falar mais nada. Não pode nem ser racista mais, veja só que saco. Então tem esses bosta lá falando esse tipo de coisa, é bem legal.
Enfim, é um livro que ele diverte para essa questão do mistério, mas ele não se sustenta só pelo mistério. Não é só o que aconteceu que move a narrativa. É mais essa curiosidade de saber mais sobre essa personagem. Então esse é um livro mais comercial da Simone Campos. Eu acho que ele foca mais nessa questão do entretenimento, mas ao mesmo tempo ele consegue discutir temas que são muito relevantes. Então é uma leitura sensacional, recomendo. Portanto, nota para Nada Vai Acontecer com Você, de Simone Campos, 3 estrelas e meia. Livro muito bom, fica aqui a recomendação. Então é isso, se você gostou, clique em curtir, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Até mais!